Ok. Bom, pessoal, então as nossas questões da última aula eram essas aqui. A primeira delas, a natureza jurídica da sentença é de ato jurídico, estatal e documental. O seu conceito não decorre do rótulo que se lhe dê, de sua forma, mas sim do fim que alcança. Então, o que acontece? A gente estudou, né, que a sentença é um dos atos do juiz, ao lado da interlocutória, ao lado do despacho, e são essas são as decisões que o juiz pode estar proferindo. A sentença, especificamente, vamos pegar a questão aqui, ela é um ato jurídico estatal, não há nenhuma dúvida disso, é documental, porque ela tem a função de registrar a decisão do magistrado, e o mais importante dela não é o nome que se dá a ela, né, e sim o seu conteúdo, o final que se destina. Então, o mais importante da sentença é que ela põe fim à relação processual. Então, é nesse sentido aí que a gente fala sobre a sentença. O principal ato do processo, né, aquele que culmina com a solução do litígio. Nem sempre é a solução que as partes esperam, né? A sentença, ela tem sempre o condão de desagradar alguém, né? Se a gente parar para pensar que são duas partes discutindo, autor de um lado, réu de outro lado, alguém sempre será desagradado. Você não consegue ter uma sentença que satisfaça ambas as partes, ok? Por isso que se fala da importância da conciliação, do acordo feito em processo, porque no acordo, teoricamente, estará se satisfazendo, se não em 100%, mas os anseios de ambas as partes, né? Um ganha, mas não ganha tudo, né? E o outro perde, mas também não perde tudo, por isso que se dá um acordo, ok? Então a primeira alternativa ela estava correta. A outra, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão, se for enfrentada todas as questões cuja resolução tem tese, influencia a decisão da causa. O que acontece, pessoal? A gente estudou que a sentença ela é composta de três partes: relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório, onde tem um resumo de todo o processo, dispositivo é o resultado, né, a síntese, é a decisão final, e eu tenho ali a fundamentação. A fundamentação é a parte onde, de fato, o juiz vai expor os motivos, as razões do seu convencimento, do seu entendimento para proferir esta ou aquela decisão. Bom, o que acontece? Existem determinados tipos de sentença que a própria legislação ela esclarece para nós, que ela pode ser de uma fundamentação sucinta, ok? Agora, quando ele faz uma fundamentação sucinta, resumida, não, realmente não tem correlação com a ausência de fundamentação, né? Tem que ter uma fundamentação, seja curta ou seja longa, mas ela tem que fundamentar. Então, ela é verdadeira, desde que tenha uma fundamentação, mesmo que seja resumidinha, seja pequena, mas sendo suficiente para embasar o entendimento, não há nenhum problema, que não pode deixar de ter. Se ela deixar de ter qualquer um dos três itens, nós estamos diante ali, de fato, de uma sentença nula. Perfeito? Então, ela também é verdadeira. A outra: é indispensável que a sentença indique o nome das partes e que contenha um resumo da pretensão do autor, dos seus fundamentos e da defesa do réu sob pena de nulidade. Assegura-se com isso que o julgador tome conhecimento de todas as alegações das partes antes da decisão. Trata-se de uma garantia do devido processo legal. Verdadeiríssimo, né? Isso aqui é aquilo que se espera de uma sentença. Qual que é a importância de indicar o nome das partes, né? Parece uma coisa tão boba, uma coisa tão simples, né? Ela está ali ao longo de todo o processo, mas a importância, pessoal, de se fixar o
o nome das pessoas, é exatamente limitar quem é o autor, quem é o réu e quem sofrerá os efeitos da sentença. Então, é muito importante constar isso da sentença, porque, às vezes, ao longo do processo, passam pelo processo diversas partes, mas a gente sabe que a parte pode ser parte ilegítima. De repente, processou uma pessoa que não era ré do processo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas num exercício, ou mesmo em uma prova, tinha uma questão, né, que eu formulei que o motorista era um, né, e o passageiro era outro, e estava sendo processado o passageiro. O passageiro não teve culpa no acidente, mas ele estava lá. Então, na hora que você vem e tem a sentença, ele vai estabelecer que o autor, o réu, é apenas o motorista do carro, é apenas ele quem vai sofrer os efeitos da sentença. Então, daí a importância de constar o nome das partes. Já constar um resumo das pretensões do autor, do réu, isso é uma forma de garantir que, como é que eu vou dizer isso? É até difícil, né? Mas vamos lá, é uma forma de garantir que o juiz ele terá lido o processo, né? Isso é uma forma de mostrar para as partes que o processo foi lido do começo ao fim, certo? Então, é nesse sentido aí que está a, a formulação, a obrigatoriedade destes aspectos que devem constar da nossa, eh, da nossa, da nossa sentença, ok? Belezinha? Então, essa também ela era verdadeira. A próxima questão. Todos os pedidos formulados na petição inicial e na contestação, nos casos de ações dúplices ou na reconvenção, devem ser examinados pelo juiz sob pena da sentença ser considerada infrapetita. Então, a gente viu na última aula que eu tenho 3 tipos de nulidades. Eu tenho a nulidade ultrapetita, infrapetita e extrapetita. Ultra é quando o juiz concede mais pedidos do que aqueles que foi formulado. Extrapetita é quando ele concede pedido diferente daquele que foi formulado. E a infrapetita é quando ele formula pedido, ele sentencia menos pedidos do que aqueles que foram formulados. O que vale dizer, foram feitos o pedido na petição inicial e o pedido na reconvenção, digamos assim. Então, ele é obrigado a sentenciar falando do pedido da inicial e falando do pedido da reconvenção. Se ele falar apenas de um ou de outro, sem mencionar os dois, estaremos sim diante de uma sentença infrapetita. Então, ela é verdadeira. Então, vamos recapitular. Se estivermos falando de uma ação de dano moral mais dano material, ele julga o dano material e não trata, silencia-se a respeito do dano moral, então é uma sentença infrapetita. É uma sentença nula, é uma sentença que terá que ter no mínimo, né, a gente aprendeu isso também na aula passada, terá que ter no mínimo um embargo de declaração para que o juiz possa lá corrigir essa decisão. No mínimo, um embargo de declaração para não falarmos em sentença aí, para poder corrigir essa nossa sentença. Perfeito? Então, essa alternativa também ela era verdadeira. A última, a função da coisa julgada material é assegurar que os efeitos decorrentes das decisões judiciais não possam mais ser modificados, se tornem definitivos. É fenômeno diretamente associado à segurança jurídica quando o conflito ou a controvérsia é definitivamente solucionado. Então, essa é a função real da coisa julgada, é tornar imutável a nossa decisão. Então, a partir do momento em que foi dada a sentença, né, a gente aguarda ali o prazo dos 15 dias. Né? Passados 15 dias, esse processo ele vai transitar em julgado. Transitando em julgado,
não há mais o que se fazer. É aquela qualidade que se atribui à sentença de que ela não tenha mais, de que ela não seja mais modificada. Ok? Então, essa alternativa também é verdadeira. Contudo, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora para uma explicação que não está, que não foi mencionada na aula passada e é muito importante para o conhecimento de vocês. Até seria importante anotar. Anota assim, ó. Algumas sentenças não transitam em julgado. Tá? Então, anota isso. Algumas sentenças não transitam em julgado. Vamos explicar isso aí. O que significa algumas sentenças não transitam em julgado? Então, nós temos, por exemplo, ação de alimentos. A ação de alimentos, ela não transita em julgado. Como se ela não transita em julgado? Então, olha só. Imagine que uma criança, né, entrou com uma ação de alimentos contra o pai, pedindo lá um valor de, vamos colocar aí um valor de R$ 500. Pois bem, esses R$ 500, eles vão virar a sentença, e a partir da sentença o pai então terá que pagar R$ 500. Então, essa sentença ela vai transitar em julgado também, vai passar os 15 dias, mas acontece o seguinte, né? Ela transita em julgado, mas ela não faz coisa julgada. Como assim não faz coisa julgada? Essa sentença ela pode ser modificada por uma outra ação. Como assim? Vamos imaginar que esse pai ganhou na Mega Sena, né? Ficou mais rico. Então, a partir do momento que ele ganhou uma renda maior, a criança tem direito a uma pensão maior, porque os alimentos é devido na seguinte proporção: aquilo que a criança precisa, somado àquilo que o pai pode pagar. Então, se a criança precisa de mais e o pai pode pagar mais, a gente pode aumentar o valor desses alimentos. Vamos ver do outro lado. Né? Essa pensão está fixada em R$ 500, mas a criança completou aí 18 anos, arrumou um emprego e nem está na faculdade, não está estudando. Né? Preenchidas essas condições, o pai fala, opa, peraí, ela está trabalhando. De repente, vamos imaginar, para ficar até assim mais claro, né? Arrumou um emprego que ganha mais do que o pai. Né? Tem um salário até maior que o salário do pai. Essa criança precisa de alimentos? Ela não precisa mais de alimentos. Então, o pai vai poder entrar com uma outra ação para poder pedir a exoneração dos alimentos. Então, isso é o que a gente chama de relativização da coisa julgada. Então, algumas sentenças, né, são poucas, uma delas são os alimentos, elas podem ter ali podem ser alteradas, né, mas é uma exceção, é aquilo que realmente não se quer que aconteça dentro de um processo. A grande regra geral, 99% das nossas sentenças, elas são de fato ali, elas estão de fato imutáveis. Né? Chegou ali, veio a sentença, não vai mais modificar. Ok? Então, era isso aí sobre sentença e coisa julgada, pessoal. Algum questionamento, alguma dúvida? Senão, vou prosseguir a aula. Bom, pessoal, enquanto vocês vê se tem alguma pergunta aí, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, tá? Eu localizei aqui o tal do calendário que eu falei que eu postei para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui que eu vou mostrar onde é que ele está lá no estúdio de vocês. Compartilhou a segunda tela aí, apareceu para vocês? E a Júlia, que sempre me ajuda, tá aparecendo aí a nova tela? Tá sim, prof, tudo certo. Então, estão vendo aqui em vermelho, ó? Essa que está em vermelho aqui, ó. Não tá aparecendo nada. Não está aparecendo ainda? Não. Para mim, quem está falando que eu não identifiquei aqui? Priscila. Compartilhamento da tela não apareceu ainda? Não.
O da tela anterior estava aparecendo? Normalzinho. Bom, então ele deve estar atrasado aí por causa da conexão. Ele deve aparecer, eu espero. Nada ainda? Priscila? Oi, agora sim, agora tá. Então, é esse que está em vermelho aí, ó, tá? Ele está aqui no ambiente de vocês, ó. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês verem. Ó, esse aqui é o ambiente que vocês visualizam quando entram no estúdio, tá? Então, vocês vão vir aqui, arquivos, material das disciplinas, onde eu coloco todos os arquivos, ó, ele já está aparecendo aqui na cara, aqui, ó, tá? Segundo bimestre. Tá vendo aí, Priscila, agora? Show? Sim, tô sim, professor. Tá, então esse aqui é o calendário de prova de vocês. Ok? Se clicar aqui no segundo bimestre, ó, ele é o primeiro que está aqui para vocês. Que aparece aqui, ele fica em ordem alfabética, pelo que eu percebo aqui. Tá bom? Ficou claro para Priscila, claro para todos os colegas. Priscila, tenta abrir o arquivo, ver se ele faz download para você aí, tá? Tá. Eu não vou fazer o download aqui, porque senão a gente perde muito tempo. Outra Eu vou ter que... Outra pergunta. Pois não, pois não. Você sabe se ano que vem as nossas aulas vão ser presenciais ou vão continuar assim por um período? Porque na Europa está fechando tudo novamente, né? Olha, a resposta que eu tenho a essa pergunta é a mesma desde março. Não há nenhuma definição. Tá? O que existe, vamos usar corretamente a palavra, tá? Não é uma previsão, é uma expectativa, né? Tá um ponto abaixo da previsão. Né? Existe uma expectativa de que volte a ser presencial. A instituição está trabalhando para isso, já foram testados diversos sistemas para o retorno do presencial, mas, por enquanto, existe apenas a expectativa de que vá voltar. Oficialmente, acho que isso é mais importante, né, para que não fique dúvida entre vocês aí, oficialmente não há nenhuma orientação institucional quanto a isso. Né? Inclusive, nem a expectativa, digamos assim, a gente foi orientado a respeito disso. Tudo o que a gente sabe por enquanto é que não temos informação sobre isso. Né? De fato, na Europa está piorando, e no Brasil também, porque o pessoal não respeita muito, né? A gente sai um pouquinho que você sair, é festa por tudo quanto é lado, aglomeração. Sim, Maringá está aumentando os casos. Oi? E Maringá está aumentando os casos. Aumentando os casos, E realmente, assim, a tendência é essa. O pessoal não se cuida, vai piorar. Infelizmente, né? Se tivesse fechado, de fato, tudo, parado, mas é difícil. A gente sabe que tem muitas coisas aí que não é fácil. Trabalho, outras coisas. Mas, enfim, pessoal, a grande vantagem é que não é o Sesumar, né? São todas as instituições, está tudo parado. E não é fácil, não. Não é fácil para vocês, não é fácil para os professores e também para a instituição. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. Ok? Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Nada? Então tá. Obrigada. Então, se tiver alguma coisa, a gente vai avisando vocês, tá bom? Bom, meus queridos e queridas, dando continuidade às nossas aulas, então, a gente viu muita coisa nesse ano, se a gente parar para pensar. A gente viu um processo do começo ao fim. Né? Teoricamente, vocês já estão habilitados para toda essa questão do processo civil. Perfeito? Então, dando continuidade ao nosso estudo, eu vou fugir daquele documento que eu entreguei para vocês no começo do semestre, onde eu tinha lá uma previsão de matéria. Né? A gente conseguiu vencer aqueles itens, então eu vou aproveitar esse tempo que nos resta até o final do ano para a gente trabalhar alguns itens a mais do nosso programa. E dentre esses temas, eu separei para vocês algo que é muito importante aí no dia a dia, que tem muita curiosidade, inclusive dos acadêmicos ao longo do curso aí, que é sobre o juizado especial civil. Então agora, as próximas aulas, a gente vai trabalhar os juizados especial civil com vocês.
Claro que não vou tratar tudo, né? Assim como nem em processo civil a gente trata tudo, a gente vai sempre destacando, né, os principais aspectos e o que realmente vai importando dentro da estrutura processual. Antes que eu esqueça de mencionar, eu não coloquei nenhum formulário sobre esse assunto hoje, porque ele é um assunto bastante extenso e colocar só com esse material de hoje seria pouco, aí talvez você pudesse não ter dificuldade de responder as questões. Então eu vou deixar para postar na quarta-feira, daí a gente posta questões sobre todo aquilo que a gente estudou, ok? Bom, quando a gente fala de juizado especial civil, a gente tem que começar a falar do juizado especial de pequenas causas, né? Eu gosto muito do juizado especial civil, fiz um grande estudo sobre os juizados lá no ano de 2000 e... Nossa, como eu estou ficando velho, hein? 2005, já vai fazer 15 anos isso, né, que eu fiz esse trabalho durante meu primeiro doutorado, que eu fiz na Argentina. Na verdade, foi meu primeiro doutorado, mas não cheguei a concluí-lo, né, não defendi a tese, porque o título no exterior é um título muito complicado no Brasil, você não consegue validar, então resolvi abandonar aquele doutorado. Mas, de qualquer maneira, o que eu estudei valeu, né, ficou, aprendi aí. Bom, quando a gente fala de juizado, a gente sempre tem que pensar no juizado especial de pequenas causas. Talvez você já deve ter ouvido essa expressão. E o juizado especial, ele nasce lá no Rio Grande do Sul, né, com os chamados conselhos de conciliação e arbitragem. O Rio Grande do Sul, historicamente, no direito brasileiro, eles sempre foram vanguarda, eles sempre estiveram à frente. Grandes inovações que surgiram na área jurídica tiveram como contrapartida os, o Rio Grande do Sul. Muita coisa nasce lá, talvez, não sei se você já ouviu falar, como é que é? Direito alternativo, nasce lá. A questão da união entre pessoas do mesmo sexo, ele tem uma base também no direito gaúcho. A questão da adoção entre homossexuais tem lá uma origem também no direito gaúcho. Assim, muitas coisas, muitas inovações. A união estável, se não me engano, também tem uma grande força pelo Rio Grande do Sul. Então eles têm pelo menos tinham, né? A gente não vê mais isso, não percebe essa veia de inovação nas últimas décadas aí, mas eles eram bastante inovadores, eles tinham muita coragem para fazer algo um pouco diferente, e construir entendimentos diferentes pelo país. Um deles foi esse primeiro aí, né, lá em julho de 82, eles começaram a fazer uma atividade em que eles reuniam processos para fazer essa conciliação no período noturno. Era algo completamente diferente. Então, as partes, ao invés de ir no horário do fórum, compareciam ao fórum à noite, depois das 19 horas, para participar dessas audiências dos conselhos de conciliação e arbitragem. E deu muito resultado, muito resultado. O inovador, fiz questão de trazer o nome dele aí, é o professor doutor, né, o juiz Antônio Tanger Jardim, que era um dos titulares das varas cíveis e começou a fazer esses acordos. E o bacana é que começou a dar muito resultado. Começou a dar muito resultado, e a própria Associação dos Juízes fortaleceu essas tratativas. E foi tão bem sucedido essa atividade que começou a se expandir por todo o Rio Grande do Sul, inclusive para os outros estados. Nós foi se alastrando esses conselhos de conciliação e arbitragem. O que acontece? A arbitragem, ela existe no Brasil desde a época do Império, mas nós nunca fortalecemos essa arbitragem. E mesmo hoje, a gente já estudou isso no semestre passado, existe muito preconceito, né, contra a arbitragem no Brasil, e mesmo a conciliação. As pessoas elas têm muita dificuldade no Brasil para organizar isso. Mas, naquele tempo, começou a dar resultado, começou a fortalecer, e eles viram que o negócio estava bacana.
e dando muito resultado para o processo. Porque o processo, pessoal, é importante que ele resolva, né? Aquilo que o processualista faz, eu diria que é uma coisa muito sem graça. O certo mesmo é que a gente tentasse sempre resolver as questões. Como a gente aprendeu, tem a sentença sem julgamento do mérito, em que você extingue o processo por defeitos processuais. E o processualista, ele tem esse vício. A gente vive procurando defeito no processo para tentar anular, quando o correto seria buscar uma forma de dar direito às partes. De qualquer maneira, a experiência foi muito boa. E em 1994, em 84, 2 anos depois, aí surge a primeira lei do Juizado Especial de Pequenas Causas, é a Lei 7244. Essa lei ela foi assinada pelo, à época, presidente João Figueiredo, ele é que assina essa legislação, né, o militar, ele assina essa legislação, e nessa época ainda, é muito interessante, é uma legislação curtíssima, acho que ela tem ali entre 50 e 60 artigos no máximo, ela é pequenina, e traz uma série de aspectos que vão procurar facilitar o andamento dos processos, vão procurar tornar os processos mais rápidos. Mas o principal destaque dessa legislação é que ela trazia a possibilidade da gente discutir causas de até 20 salários mínimos. Então foi ali que começou, né? Eram com 20 salários mínimos, era o teto que podia se levar as questões aos juizados especiais cíveis. Bom, 4 anos depois nós tivemos a promulgação da nova Constituição. Então, isso tudo aqui, ó, ele estava sob a égide da Constituição anterior, a Constituição do Regime Militar, né, a Constituição de 67 com a emenda de 69. Então, observem que a Constituição era de 69, mas em 84 uma nova lei vinha disciplinar os juizados especiais cíveis. Com o surgimento da nova Constituição, o Constituinte, ele já conhecendo a experiência do Rio Grande do Sul e que tinha se espalhado pelo país, eles vêm e criam, pelo artigo 24 da Constituição Federal, esse artigo, ele coloca lá, compete à União, Estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Então, aqui eles vieram e trouxeram para dentro da Constituição aquilo que já existia na legislação ordinária, até como forma de validar aquilo que estava acontecendo. Bom, aí a gente dá um salto, a gente vai lá para 1995, então observem que até de 84 a 95, que estava em vigor, era a lei do Juizado Especial de Pequenas Causas, que funcionou bacana, né, um monte de processo, tinha um ótimo resultado, até que em 95 veio uma nova lei, a Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para um aspecto, que é criminal. Então, a partir de 95, também foi possível trazer para dentro dos juizados questões criminais. É claro que é um juizado separado, uma coisa é o juizado especial civil e o outro é o criminal. Mas crimes de menor potencial ofensivo, então eles vêm para dentro do juizado. Eu não vou tratar dos aspectos criminais porque é pertinente aí uma outra matéria, mas é importante que saiba que é uma legislação só para as duas situações. Hoje, essas questões dos juizados especiais cíveis não pararam as suas criações. Nós tivemos, na sequência, a criação dos juizados especiais federais, isso em 2001. E já quero chamar a atenção, não está nos slides, acabei não me lembrando de colocar, agora que me ocorreu, nesses juizados especiais federais, o limite para você propor uma ação é de 60 salários mínimos. Então, vejam que vai ampliando, foi se ampliando
os juizados especiais. É isso que eu queria destacar para vocês, ó. Ele começa com uma simples conciliação, depois ele amplia para 20 salários mínimos, depois ele vem, em 95, ele vira cível e criminal, o cível passou de 20 para 40 salários mínimos, depois em 2001 eu também levei o mesmo juizado para a matéria federal, passei a incluir 60 salários mínimos, ainda tenho os juizados especiais da Fazenda Pública em 2009. Então, foram criando leis para poder disciplinar juizados especiais, que buscam, antes de mais nada, uma justiça mais simples, uma justiça mais fácil, mais rápida. O problema é que o Brasil tem essa peculiaridade, né? Foram criando leis, mas não capricharam tanto nas estruturas. Então, infelizmente, hoje, no Juizado Especial Cível, estadual pelo menos, e no Paraná em especial, o que a gente observa é que o juizado virou aí uma outra vara comum, né? O processo lá acaba sendo demorado, né? Não tem a agilidade que se esperava, enfim, tem lá uma série de dificuldades, mas são dificuldades mais de ordem estrutural. Nós não temos estrutura que comporte toda a movimentação, que é uma pena. Mas, enfim, está aí, criou-se essa estrutura que, ou bem ou mal, ela está lá e está funcionando. Pois bem, quando a gente fala de juizado especial cível, a gente tem que destacar, né, o que é relevante e importante nele. Então, a gente começa falando sempre, né, pelos princípios. Princípios é uma coisa, pessoal, que vocês têm que se habituar a estudar. Tudo tem princípios, tudo é regido por princípios. Alguns institutos têm seus princípios próprios, outros nem tanto. Vamos aproveitar nosso tema passado. Sentença. Princípio da congruência. É o que é de mais importante para você entender na sentença. A sentença tem que corresponder ao que foi pedido na petição inicial. Então, se você respeitar esse aspecto, tua sentença nunca estará errada. Então, os princípios são os nortes, né? É o que norteia cada um dos institutos. Então, é fundamental o estudo deles. Sempre voltar ao estudo dos princípios, você nunca vai perder com esse aprendizado. Um dos princípios do juizado especial cível é a oralidade. O que se procura dentro do juizado especial cível é fomentar a oralidade. O que a gente estudou até agora, a contestação, por exemplo. A contestação ela é uma peça escrita. No juizado especial cível, a contestação ela pode ser apresentada de forma oral. Não é comum, né? Dificilmente você vê isso acontecer, mas existe essa prerrogativa. Olha que interessante, né? Ele vem para simplificar, mas os advogados não usam essa simplicidade. Os advogados continuam utilizando o mecanismo anterior. Mas, enfim, é possível. Você tem a oralidade fortalecida dentro dos juizados especiais cíveis. Tanto que a petição inicial no juizado especial cível, ela pode ser feita via reclamação. O que é reclamação? A pessoa vai até o juizado, vai lá no balcão, a gente fala e diz, ó, quero fazer uma reclamação. Aí a pessoa vai escrever ali, nós vamos detalhar isso mais à frente, mas você vai escrever ali qual é o pedido, o que a pessoa quer. Então, é mais rápido fazer de forma oral, mas embora existam essas prerrogativas, na prática os advogados acabam não utilizando e aí vai dificultando. E não é só o advogado, a própria estrutura, ela não gosta muito dessas coisas. Por exemplo, aqui em Maringá, vou falar Maringá especificamente, nas outras comarcas eu não sei como estão funcionando, mas em Maringá, por exemplo, lá nos juizados especiais cíveis, se a pessoa vai até o balcão, ela é encaminhada para um estagiário. Os estagiários ficam lá à disposição para que o estagiário faça a petição para essa pessoa. Isso lá dentro do próprio juizado. Perfeito? O segundo princípio que rege
é o da simplicidade. Esse sim a gente vê com mais força lá. As coisas elas são mais simples, são menos burocráticas. Isso facilita muito o andamento do processo. Tanto que, por exemplo, uma coisa que a gente já aprendeu, testemunhas, né? As testemunhas, a gente aprendeu aqui no processo civil, digamos assim, que o nome das testemunhas tem que ser apresentado com antecedência. Lá no juizado, você não precisa apresentar o nome das testemunhas com antecedência. Você pode simplesmente levá-las contigo no dia da audiência. Você só terá a obrigação de apresentar o nome com antecedência se você quiser que a testemunha ela seja intimada. Se você precisar da intimação dela, você tem que apresentar antes. Caso contrário, você leva as testemunhas no dia. Outra coisa, lá no juizado especial civil, nós não temos prova pericial. As perícias complexas, a gente não vai ter no juizado especial civil. Perfeito? Então, as coisas elas primam pela agilidade, pela facilidade. Ao lado da simplicidade, a gente tem a... Oi? Priscila, uma Oi? dúvida que eu fiquei. Pois não? Em todos os processos podem ser pedido uma perícia ou há há algo mais específico, só no penal ou não? Ou todos? A perícia é meio de prova. Ela é possível em todos os tipos de processo, qualquer processo. Civil, criminal, tributário, trabalhista, a perícia ela é sempre possível. Agora, no juizado especial civil, não pode. Por quê? Porque está dentro da característica do juizado. Então, se você precisar de uma perícia, você vai poder fazê-la. Só que você tem que usar o procedimento comum ordinário, que foi o que a gente veio estudando até agora. Você não vai poder usar o juizado especial civil por ser mais simples, por ser mais rápido, por ser mais barato. Você vai ter que pegar a via comum. Então, Priscila, sempre é possível perícia sim. Só não será possível a perícia, né, naqueles casos em que a gente viu lá que não dá para realizar a perícia, quando, por exemplo, ela for impraticável, quando o objeto desapareceu, aí não tem como, mas fora isso, a grande regra é que eu possa ter perícia em qualquer tipo de processo. Ok? Ficou claro, Priscila? Obrigada. Nada. Economia processual, como eu acabei de mencionar, né, juizado especial ele prima pela economia, tanto que isso não está no slide, quiser anotar é importante, tanto que você não tem custas no juizado especial civil. Ele não tem custas. Você só precisará pagar custas se houver recurso. Se você for apresentar um recurso, aí você terá que pagar custas do recurso. Mas o processo em si, ele não tem custas processuais. Tem honorários, mas não tem custas processuais. Mas isso a gente também vai detalhar mais à frente. E talvez o mais importante de todos é o princípio da celeridade. A gente quer tudo com maior agilidade. Só que preste atenção numa coisa, essa lei ela é de 95, tá? Em 95, o processo civil, ele funcionava assim, ó. Petição inicial, citação, contestação, audiência de conciliação. Então, mais uma vez, era petição inicial, citação, contestação, audiência de conciliação. Esse era o processo que a gente tinha, né, processo civil comum, vamos dizer assim, procedimento comum ordinário. No juizado, a gente tinha petição inicial, audiência de conciliação. Observem que o juizado ele dava um salto, né? Ele não tinha a contestação, ele ia direto para a audiência. Então a pessoa era citada para participar da audiência e a contestação era só depois da audiência. Isso também mudou hoje no processo comum, né? A gente aprendeu hoje que eu tenho também petição inicial, citação, audiência de conciliação também no processo comum ordinário. Então, o processo comum ordinário, o grande processo civil, ele se aproximou do juizado. Mas no juizado, à época, em 95, isso era uma revolução, era um grande adiantamento no processo, né? Outra coisa que a celeridade, a informalidade
nos permitem é que no juizado especial civil você não tem recurso de apelação. Né? Você não tem apelação, você tem um recurso inominado. Na verdade, eu digo que é a mesma coisa, né? Mas eles falam que não é a mesma coisa, que é diferente. Eu não vejo diferença nenhuma entre o recurso nominado e uma apelação. De qualquer maneira, ele está aí dentro da celeridade, dentro da informalidade. E é claro, a principal busca dos juizados, a grande diferenciador, e está aí a sua essência, é a conciliação ou a transação. São duas palavras que muitas vezes se misturam, às vezes o acadêmico tem diferença de separar. Então pensa assim, ó, conciliação ou transação resume numa só, acordo, é a busca do acordo, né? A diferença é que a transação, ela pressupõe concessões mútuas, a gente transaciona, eu cedo um pouco, o outro cede um pouco. Então, mas para a gente não ficar perdendo tempo nesses aspectos conceituais, juízes especial civil sempre busca o acordo. O acordo é ali a grande meta dos juizados especiais cíveis. Bom, mas não é qualquer coisa que eu consigo levar para os juizados especial civil. Ele tem ali as suas regras de competência. Então, ele tem limitações. E a gente começa falando, né, sobre aquilo que são as chamadas causas de menor complexidade. Então, não é qualquer coisa que eu posso levar para o juizado. Eu só posso levar para o juizado especial civil causas mais simples, né? Sempre ali, é claro, buscando, né, a conciliação. Esse juizado especial civil, ele pode, dentro dessas causas de menor complexidade, ele pode processá-las e ele também pode julgá-las. Então, essas causas de menor complexidade, elas têm ali toda a sua tratativa dentro dos juizados especial civil. Então, eu tenho um começo, um meio e o fim. Então, eu tenho o começo, que é a conciliação, eu tenho o meio, que é todo o andamento do processo, e eu tenho a finalização, que é o julgamento. Então, é um processo completo lá dentro dos nossos juizados especiais cíveis. Agora, o que são essas causas de menor complexidade? Como que isso está definido dentro da legislação? Essa que eu vim falando com ela ao longo do ano todo com vocês. 40 salários mínimos é o teto dos juizados especiais cíveis. Tá? Se eu considerar que o salário mínimo é R$ 1.045, então causas de até R$ 41.800, elas podem ser submetidas aos juizados especiais cíveis. 20 salários mínimos, né, ela tem lá, que seriam até 20.900, você tem a opção de ter um advogado ou não ter um advogado. Então, de 20 até 20 salários mínimos, a parte não precisa do advogado. De 20 para cima, o advogado ele é obrigatório, né? Normalmente as pessoas até vão com advogados, mesmo abaixo de 20 salários mínimos, elas acabam indo com um advogado. Um aspecto bastante interessante aqui é a renúncia. Quando a lei fala até 40 salários mínimos, nada impede, atenção que eu vou dizer agora, nada impede que você proponha causas de valor superior. Por exemplo, R$100 mil. Ué, professor, mas não é 41.800 o limite? O limite é 4.800. Você pode propor ação de até R$100 mil? Pode, mas olha só, você está renunciando ao excedente. Então, eu posso levar causas maiores que 40 salários mínimos? Posso levar, só que meu limite para recebimento é 41.800. Então, eu não posso, eu estou renunciando aos valores superiores. Isso quando eu vou propor a ação. Então, quando eu proponho a ação, desde já, se eu quero mais do que 40 salários, eu automaticamente, não depende de nenhuma manifestação, eu automaticamente renunciei ao excedente. Perfeito? Tomem cuidado que
às vezes você pode ter recebimentos superiores a 40 salários mínimos, mas esses seriam o juro, a multa, a correção monetária que ocorreram ao longo do processo. Agora, para começar, quando você coloca a tua petição inicial, se a tua petição inicial trouxer valores superiores a 40 salários mínimos, você renunciou a esse excedente, ok? Isso é um aspecto que de muito destaque nos juizados especiais cíveis. Avançando. Ainda, dentro do juizado especial civil, nós temos aí as ações enumeradas no artigo 275, inciso 2, atenção, do antigo Código de Processo Civil. Essas causas que estão ali no Código revogado, hoje há uma discussão se elas continuam valendo ou não valendo, porque a lei do juizado menciona o Código de 73. Só que como o Código de 73 não vale mais, boa parte da doutrina entende que essas causas não podem mais ser tratadas diretamente dentro do juizado especial civil, né? Então elas não têm sido aceitas. A legislação do juizado continua em vigor, digamos assim, mas teria ocorrido uma revogação tácita desse artigo ali, ok? O que continua valendo com segurança dentro dos juizados é isso, né? 40 salários mínimos, isso aí está forte, não há nenhuma discussão sobre isso, e também aqui, ó, as ações de despejo para uso próprio. Então, você pode também propor um despejo quando você quer o imóvel para você utilizar, para você morar, para você montar o seu negócio lá no imóvel comercial. Então, se você quer que o inquilino saia para que você use, você pode fazer. Você não pode tirar ele para que outra pessoa alugue. É claro que não será eternamente. Você vai usar um pouco o imóvel, depois, se você quiser alocar novamente, aí é um direito seu também, ok? Mas no juizado é apenas despejo para uso próprio. As ações possessórias, então você também pode discutir, né, se alguém invadiu uma propriedade sua, se alguém invadiu um imóvel seu, de até o teto e o imóvel tem como valor até 40 salários mínimos, você pode pedir ali a ação possessória. Então vejam que seriam imóveis muito simplórios, né, para atingir um valor de mercado. Como esse aí, são imóveis bastante simples, né, como ele é voltado, de fato, a uma população também bastante simples e com poucos recursos, até porque são processos que não têm custas, que não têm despesas processuais. Avançando. Também, esse juizado ele pode executar, né? Executar o quê? Executar os seus próprios julgados. Então, a sentença que foi dada pelo juizado, o próprio juizado pode ali continuar o processo, bloqueando bens, penhorando bens do devedor, de forma a satisfazer os interesses do credor. E também, lá no juizado, você pode começar execução de títulos extrajudiciais, até 40 salários mínimos, é claro. Então, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, você pode executar diretamente nos juizados especiais cíveis. O processo de execução ele vai ser visto no próximo semestre com o professor da matéria, ok? Então, não vou detalhar muito, mas fica aí também dentro do juizado, eu posso até 40 salários mínimos promover as execuções. Claro que com as regras do juizado especial cível sempre. Bom, o que eu não posso ter no juizado? A gente viu que podia ter, né? Agora tem coisas que mesmo que esteja dentro dos 40 salários mínimos, não podem ser discutidas em juizado. O Estado bloqueou, né? Ações de alimentos, essa não pode ser tratada ali. Ações de falência, até devido à sua complexidade, né? A falência não pode ser tratada dentro dos juizados. Causas fiscais, né, e de interesse da Fazenda Pública. Vejam, aqui eu estou falando dos juizados especiais cíveis. Então, na 9.099 eu não posso, mas eu agora tenho a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública. Aí sim, é uma outra lei, é um outro aspecto, tem outro regramento. Lá eu posso, aqui eu não posso. Acidente do trabalho,
Então, questões oriundas de acidente de trabalho e resíduos lá trabalhistas também não podem ser tratados por juizado. E, finalmente, ações que envolvem Estado e capacidade da pessoa. Então, eu não posso ter um divórcio, uma investigação de paternidade, eu não posso ter uma ação de interdição. Isso não vai passar pelos juizados especiais cíveis, porque a lei veda expressamente esses tipos de ações. Bom, e quanto ao local? Aqui não vai ter novidade. Aqui são as mesmas regras de competência que nós já estudamos. Então, é competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro, domicílio do réu ou a critério do autor do local onde ele exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Em outras palavras, domicílio do réu ou aonde o réu trabalha. Não é muito diferente daquilo que a gente aprendeu no processo comum. Observem, domicílio do réu. Esse é a grande regra. Segundo, do local onde a obrigação deve ser satisfeita. Mesma coisa do procedimento comum ordinário. Domicílio do autor ou do local do fato nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Mesma regra que a gente aprendeu lá na Justiça Comum. Em qualquer hipótese, poderá ser proposta no foro previsto no inciso 1, que é o domicílio do réu. Então, isso aqui não tem nenhuma novidade. As regras de competência são as mesmas do procedimento comum ordinário que a gente estudou aí no semestre passado. Há uma coincidência entre normas. Dentro do juizado, nós vamos ter algumas figuras que nós não temos na justiça comum. E aí eu queria destacar para vocês aqui. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Então, tal qual no procedimento comum ordinário, nos juizados, nós temos juízes. A diferença é que o juiz, no juizado, ele terá um pouco mais de liberdade, né? Olha só, para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Então, enquanto lá na justiça comum, o juiz, ele, para ver essas regras de experiência, ele sempre tem que ter ali a figura de um perito. Aqui ele pode ter um pouco mais de liberdade, ele pode ali se aproveitar de alguns outros aspectos para poder julgar. Embora na prática a gente quase não veja isso, mas a lei dá esse poder maior ao magistrado dentro do juizado por ser questões mais simples. Ainda, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Olha que interessante isso. No processo comum ordinário, o juiz não pode julgar por equidade. O juiz não pode fazer justiça. Ele tem que aplicar a lei. Aqui no juizado, dá mais liberdade. O juiz ele pode deixar, digamos assim, de aplicar a lei para aplicar apenas os princípios, para poder fazer justiça, para poder atender ao fim social da lei. Então, é uma brecha que se dá, né, para o magistrado, se amplia aí os poderes do magistrado nesses casos de juizado especial civil. Mas por que amplia? Porque são questões mais simples, são questões que envolvem algumas vezes, nem sempre, né, mas que envolvem algumas vezes pessoas simples também. E essas pessoas podem ter um tratamento um pouco mais cuidadoso, um tratamento um pouco mais carinhoso, digamos assim, pelo magistrado. É fazer justiça como se espera que de fato acontecesse. Acontece que nos juizados eu não tenho apenas os juízes, eu também tenho os conciliadores e os juízes leigos. Bom, qual é o papel de cada um? O nome está dizendo, né? O conciliador ele vai participar da audiência de conciliação, ele vai buscar conciliar as partes. E eu vou ter os juízes leigos, que são pessoas, e esses que eu quero chamar bastante atenção de vocês, são pessoas que vão auxiliar o juiz, são pessoas que vão dar as sentenças, são os juízes que vão participar das
audiências. Sempre, é claro, sobre a supervisão do juiz togado. Então, o juiz leigo, nada do que o juiz leigo fizer terá validade se não for supervisionado, se não for homologado pelo juiz togado. Perfeito? Mas o juiz leigo ele dá uma de grande ajuda, ele assim, auxilia por demais nos juizados especiais cíveis. Mas onde é que a gente acha esses caras? Vamos lá. Recrutados os primeiros, quem são os primeiros? Os conciliadores, preferencialmente entre os bacharéis em direito. Então, o conciliador que se busca são os bacharéis em direito preferencialmente, ok? Eu posso até ter estagiários de quarto e quinto ano atuando ali, mas a preferência que se dá é para os bacharéis em direito. O segundo, os juízes leigos, serão advogados com mais de 5 anos de experiência para poder estar atuando como juízes leigos. No Paraná hoje, salvo engano, não, no Paraná hoje você tem uma remuneração para o juiz leigo, ele ganha um pouquinho lá, é pouca coisa, é um auxíliozinho ali para poder custear, não vai ficar rico sendo juiz leigo. Então tem uma pequena remuneração no Paraná, perfeito? Cada estado ele tem a liberdade para estabelecer ou não se haverá remuneração para essas figuras dos juízes leigos. É uma forma de você procurar ter ali pessoas mais envolvidas. Mas quero chamar a atenção para esse aspecto. O juiz leigo ele é um grande auxiliar do magistrado. Ele toca o processo como se fosse juiz, sempre sob a supervisão do primeiro. Por óbvio, né? Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer advocacia nos juizados especiais cíveis enquanto exerce suas funções. Então, você quer ser juiz leigo? Ok, só que você não pode advogar. Você pode até advogar na justiça comum, você pode fazer processo trabalhista, você pode fazer processo na justiça federal, mas você não pode, no juizado especial civil, atuar como juiz leigo e também atuar como advogado. Estaria ali, claro, é um impedimento do magistrado que a gente aprendeu lá atrás. Ele exerce aqui poderes de magistrado, não podemos negar isso. Sempre, não vou me cansar de repetir, sempre sob a supervisão de um magistrado, mas ele acaba exercendo ali as mesmas atribuições no encaminhamento no curso do processo. Avançando, partes. Qualquer pessoa pode ser parte no juizado? Não. Nós vamos ver que nem todo mundo vai poder ser parte. Tem algumas regras. Então, quem que poderá ser parte? Então, ele começa assim. Não poderão ser partes nos processos desta lei o incapaz, então aquele que hoje menor de 18 anos, o preso, pessoa jurídica de direito público. Para as pessoas jurídicas de direito público, eu tenho hoje os juizados especiais da Fazenda Pública, está lá, mas no juizado comum eu não posso. As empresas públicas da União, hoje eu tenho para isso o juizado especial federal, a massa falida e o insolvente. Para quem não sabe, insolvente é a pessoa física falida. Então, massa falida é a pessoa jurídica, insolvente civil é a pessoa física. Então, eu, Paulo André, se eu dever mais do que eu tenho de patrimônio, eu sou insolvente. A minha empresa, se ela dever mais do que o patrimônio que ela tem, ela é massa falida. Então, essas pessoas não podem atuar dentro dos juizados especiais cíveis. Ao contrário, só podem ser admitidas pessoas físicas, excluído o cessionário de direito de pessoas jurídicas. Então, isso aqui é para evitar a gambiarra. Eu tenho uma grande empresa, a empresa passa o crédito para mim, aí eu vou lá com pessoa física para propor. Isso não é possível, ok? Tem que ser o credor e o devedor, pessoa física, na origem da dívida. 2. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais. Isso aqui é um aspecto novo que foi incorporado à lei aí, perfeito? Então, os MEIs. Então, as pessoas podem estar aqui. Também, as ONGs de interesse público, as ONS, que podem estar presentes aqui dentro dos juizados especiais cíveis. E, por mim, o microempreendedor, microempresa, ela pode estar presente aqui dentro. Então, são
as pessoas que estão habilitadas a atuar dentro do juizado especial civil. É um artigo que ainda está em vigor, mas que chama a atenção, esse parágrafo 2º. Ó. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. É que essa lei é de 95, e nós tínhamos, então, a maioridade na legislação anterior só era obtida com 21 anos de idade. Por isso que se fala no 18. Hoje, o Código Civil ele é claro, né? A pessoa com 18 anos de idade ele é maior e capaz. Então, esse parágrafo 2º aí não tem razão de ser mais, ele perdeu a sua aplicabilidade, porque eu não tenho mais pessoa com 18 anos que seja considerada menor de idade. Então, mas antes podia. Então, mesmo não sendo maior de idade, digamos assim, pleno e capaz, poderia entrar com ação. Hoje perdeu efeito, porque todo mundo com 18 anos já está maior e capaz. Ainda, nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogados, mas de valor superior, a assistência é obrigatória. Isso é o que eu já mencionei no slide, coloquei lá a fotinha, né, opção, obrigatório, ter a participação do advogado, tá? Mas olha só, sendo facultativo a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se for réu, pessoa jurídica ou firma individual, terá outra parte, se quiser, tá? Assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Então, se a pessoa chega no juizado sem advogado, tá? Você não precisa ter advogado. Agora, se você chegar lá sem advogado e você for réu, poderá ser dado a você uma assistência judiciária. Eles vão te dar a opção, fala, olha, você está aqui sem advogado, mas a gente vai te dar uma estrutura, a gente te dá a opção de ter um advogado. Então, como que é feito esse advogado hoje? Hoje você vai é encaminhado para as faculdades. Então, o juizado encaminha para a faculdade a pessoa para que a pessoa tenha um advogado. Então, agora, se a pessoa falar, não, eu não quero ter advogado, é até 20 salários mínimos, eu vou me virar, ok, ninguém vai forçar ela a nada, mas procura se dar esse auxílio, é o que a gente chama de dar a paridade de armas. Se uma parte tem advogado, mesmo não sendo obrigatório, vamos deixar que a outra parte tenha advogado também, né, para que todo mundo esteja ali tecnicamente representado. Mas, né, não é obrigatório. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. Então, aqui se aplica a qualquer processo ou também, se o juiz verificar que o negócio é um pouco mais complicado, ele pode falar, olha, eu recomendo, você não é obrigado, mas se você puder trazer um advogado, será melhor para você. Então, é uma forma de poder aí é aquilo que a legislação falou, atender aos fins sociais da legislação. Olha que interessante, ó. O mandato ao advogado poderá ser verbal. Então, não precisa ter procuração. Basta o advogado estar junto ali, que já é o suficiente para poder ter validade dentro do processo. Só não para os poderes especiais, aquilo que a gente aprendeu, que é receber, dar quitação, fazer acordo. Então, e para isso o advogado tem que ter poderes especiais. Aí, se o advogado quiser esses poderes especiais, ele terá que apresentar uma procuração como no procedimento comum ordinário. Fora isso, basta a procuração verbal. A parte apresentou, esse é meu advogado e está valendo ali, é o suficiente para o processo. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, pode ser chamado por preposto. O que é o preposto, pessoal? O preposto é uma pessoa que representa a pessoa jurídica. É a pessoa que vai... Eu não tenho como, por exemplo, uma Magazine Luiza. Tem 5 ações acontecendo simultaneamente. Não tem como o gerente estar em todas as 5. Então, o que faz? Se dá uma carta de preposição. É uma autorização para que um funcionário represente a empresa nesses processos. Isso também ocorre no procedimento comum ordinário. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Existe um entendimento no juizado bastante complicado que é o seguinte. A parte, o autor, a pessoa do autor,
ele tem que estar pessoalmente na audiência de conciliação. Isso é um entendimento da lei do juizado. Ele não pode mandar um representante, não pode o advogado fazer as suas vezes. É uma briga isso com os advogados tremenda, a OAB se insurge, mas hoje está consolidado. A audiência inaugural tem que ir à parte. Se a parte não comparecer, né, vai dar abandono do processo. Então, tem que ser a parte quem está lá naquele processo. Isso para a pessoa jurídica, a pessoa física. Porque na pessoa jurídica pode ser apresentado preposto. Então, chamo muito atenção a isso. Já vi advogado ter problema porque o cliente não foi na primeira audiência. Então, tem que ir pessoalmente à parte. Meu posicionamento, eu não acho isso adequado, mas o que a lei está falando, a gente tem que cumprir o que a lei está dizendo. Embora eu também, mesmo dentro da lei, eu discutiria, mas, como se diz, pacificou dentro do judiciário, não vou ficar batendo de frente, que não vai adiantar, é uma briga perdida, até que se mude o entendimento ou até que se mude a lei. Perfeito? Então, lembrando sempre que o cliente tem que estar nessa audiência. Avançando, não se admira no processo qualquer intervenção de terceiro, né, nem de assistência. Então, nós não temos lá no juizado, a gente aprendeu isso quando falamos de intervenção de terceiros, eu não tenho isso lá nos juizados especiais cíveis. O que? Eu posso ter o litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? Vários autores ou vários réus. Isso não tem nenhum problema. E, por fim, né, o Ministério Público também atuará lá no juizado, mas somente nas causas em que a sua intervenção for obrigatória. Então, quando você tem processo lá que o Ministério Público tem que participar, a participação dele mesmo no juizado ela é obrigatória. Ok? Bom, pessoal, isso que eu tinha separado para hoje, essa parte inicial. Né, recomendo aí como atividade para vocês, embora eu não vá cobrar nada disso, não tenho como saber se vocês fizeram, recomendo a leitura da legislação como um todo, né, do seu começo ao fim, para que a gente possa, aí, na próxima aula, dar continuidade ao estudo dos juizados especiais cíveis. Então, eu libero vocês, nesses minutos que nos restam, aí, para que vocês possam se dedicar à leitura da legislação da Lei 9.099, que disciplina os juizados especiais cíveis. Ok? Agradeço muito a atenção de todos e fico aí aberto a perguntas que queiram formular. Obrigado. Vai ter aquelas atividades também.